Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Diogo Brito, diretor de produto na NTT Data. É uma grande honra estar aqui com vocês novamente, falando sobre assuntos pertinentes. Hoje, um assunto bastante interessante. Trouxemos aqui duas pessoas com uma bagagem muito grande aqui, profissional. O nosso AE responsável pela venda nessa conta, nessa parceria, o Marcel Boaventura, e que veio falar para nós como foi o processo comercial, e a Maria Cristina Machado, Global Technology na Tetra Pak, e ela vai conversar conosco um pouquinho, falar sobre todo o caminho que foi passado para a escolha da solução fiscal, e nos dar uma aula realmente do que é necessário para fazer a escolha mais adequada. Exatamente, Diogo. Foi uma oportunidade muito grande trabalhar essa conta junto com a Cris, né? Entender um pouco os desafios, entender sobre a necessidade de solução, entender um pouco quais eram os pontos, né? E eu queria que a Cris aproveitasse e contasse um pouco para a gente como é que foi esse desafio de entender as necessidades, né, antes da escolha da solução, né? Como é que foi esse processo, Cris? Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui compartilhando esse projeto de sucesso, né? Que foi um sucesso. Nós tivemos aí o desafio de implementar em 8 meses um projeto de mudança, tanto de processo como alguns desenvolvimentos no meio do caminho, e também essa mudança de cultura dentro da empresa, porque nós trabalhávamos com um sistema já há mais de 20 anos. Então, é um tempo muito grande, onde o time estava muito acostumado a fazer aquela atividade dentro daquela rotina, e ter uma mudança em 8 meses é algo desafiador, né? Foi muito bem aceito, né? O time participou bastante. Primeiramente, para começar um projeto, nós precisamos entender o que nós precisamos, né? Então, esse foi o desafio quando eu entrei na Tetra Pak há 4 anos. E nesse período nós já começamos a fazer esse desenho do que é importante, o que nós precisamos realmente aqui dentro, né? O que o time tem dificuldade nesse trabalho. Para isso a gente se uniu, né? Primeiro o desafio é ter a união do time, é o time entender que é uma mudança que vem trazer uma nova realidade para a empresa, e que é uma nova tecnologia também, que vai tirar muitos processos manuais. Entender que essa mudança é um benefício para o time, porque você vai ganhar mais tempo para fazer análise, né? Você vai poder entender o seu processo melhor e não só ficar apagando incêndio, que é o que normalmente acontece na área. Até porque nosso desafio maior no Brasil são as nossas leis, né? Então, com tantos impostos, com tantas alterações durante quase todos os dias nós temos aí alguma mudança, dependendo do negócio. Então, trazer essa realidade para eles e fazer com que eles abracem essa mudança como algo positivo foi o primeiro desafio de uma gerente de projetos, né? Eu trabalho na Tetra Pak na parte Tex Technology, sou gerente de projetos de todas as soluções e melhorias de processos, então esse é um trabalho novo, né? Uma atividade nova no mercado, porque hoje o time não consegue liderar uma mudança de sistema, precisa de uma equipe. E aí eu vim para fazer essa ponte entre o negócio e a tecnologia. E foi desafiador, mas foi fundamental para que o projeto desse o resultado que deu, né? Ficamos 2 anos fazendo esse desenho, entendendo o que nós precisávamos. E aí, depois de tudo isso montado, nós fomos buscar no mercado qual era a solução que nos atendia, qual é a premissa do nosso projeto, né? A gente queria uma única base de dados. Então, o que o mercado oferece para ter essa única base de dados? E aí, nessa pesquisa, nós chegamos até vocês, que estão dentro do SAP, que é a nossa ferramenta de ERP. E aí eu comecei a fazer esse desenho junto com o time, trazendo também outros fornecedores para apresentar suas soluções e fazer as comparações, né? Nunca foi direcionado, sempre foi guiado para encontrar a melhor forma. É um estudo,
Uhum. Demora, não é simples, e depende muito do engajamento do time e também o engajamento dos responsáveis por aprovarem esse projeto. Uma pergunta, mas assim, falando um pouco sobre a própria Tetra Pak, né? A gente tem aquele conceito que a Tetra Pak é só uma empresa de embalagem, mas é muito mais do que isso, né? Sim, a Tetra Pak é uma empresa de soluções, né, para embalagem de produtos, de alimentos. Então, além da caixinha, nós vendemos toda a parte do end-to-end, que é o quê? É um maquinário para preparar esse envase. As pessoas olham no mercado e veem só a caixinha, mas aí tem todo um conceito por trás, né? Acabam não Então, percebendo que os produtos da Tetra Pak estão na casa, né, de todos, né? de Por conta todos. da caixinha, mas É tem isso. antes daquilo. E os valores da Tetra Pak são baseados em realmente trazer para o consumidor um alimento muito bem embalado, muito bem cuidado, para que esse alimento atenda às necessidades das pessoas, né? Uhum. Você comprar um leite envasado, ele tem um processo, né, por ter todo o maquinário da Tetra Pak, ele tem um processo muito bem controlado para que não tenha nenhum tipo de contaminação. Então, quando você Certificado. abre essa caixinha, você pode ter certeza que o alimento lá dentro está bem cuidado e está com todas as suas propriedades atendidas, né? Uhum. Perfeito. E eu lembro que nas nossas primeiras conversas, um dos pontos que foi assim bem interessante na nossa parceria foi a questão de você ter comentado que aqui no Brasil a gente não tem uma área de tecnologia, né? E que isso talvez fosse um processo bastante desafiador em função de a gente implementar um software dentro do próprio RP, né? Conta um pouquinho pra gente. Esse foi eu acho que um dos processos mais desafiadores, né? Porque eu já trabalhei em implementação de outros sistemas, mas o time de TI estava ali, parceiro, fazendo toda essa ponte técnica, Uhum. né, que precisa. No nosso caso, nossa área de TI fica fora do Brasil. Então, já para contratar uma solução no Brasil, nós tivemos que ter esse desafio aí de 2 anos de mostrando quais eram as soluções que nós tínhamos, o que a gente precisava, como que nós íamos fazer tecnicamente essas informações, né, essa troca de informações com o ERP. E para isso, também teve uma parte bem estratégica, porque quando você está falando de explicar né, a parte fiscal do Brasil para um time que está lá fora, uma outra realidade, todo mundo enfrenta esse desafio, né? Como é que você vai explicar que você tem ICMS, você tem IPI, você tem PIS/COFINS, você tem imposto de renda, mas para o ICMS, cada estado tem a sua lei, Sim. né? E cada município tem a sua lei também de cálculo. Alguns municípios não têm integração, outros têm, algumas notas. E esse foi uma das premissas do projeto, né? Que Uhum. era a parte de nota fiscal. E como é que você junta tudo isso, explica para eles, considerando a quantidade de cenários que nós temos, né? Sim. Quando você está falando de um cenário, você está falando de cenário, sai de um estado, vai para outro, o outro tem redução, o outro tem uma alíquota diferente, né? Dentro do próprio estado ele tem alguns benefícios. Então, como que você muda um sistema, faz integração com uma solução local, né, que tem que Sim. atender todos os requisitos aí de segurança, e hoje a gente tem uma preocupação muito grande com a segurança, né? Então, por isso existem vários bloqueios, porque para invadir uma empresa é muito, hoje, né, a tecnologia Tem permite muitos isso, caminhos, né? e muitos caminhos. Uhum. Então, como é que você junta tudo isso e busca no mercado uma solução que venha atender todos esses aspectos, ter essa comunicação com o pessoal do global e atender às suas necessidades locais, que são muito maiores. Sim. Então, esse estudo também foi iniciado desde que a gente começou a fazer o desenho do projeto, né? De como o fato de não ter TI no Brasil para mostrar ou para fazer esse desenho explicando como que seria,
como que a gente iria fazer, né? Então, vamos lá, vamos pensar aqui numa parceria, né, com a solução que a gente vai adquirir para que ela nos auxilie nessa ponte. E foi o que nós fizemos, né? Nós nos unimos, fizemos essa parceria e fizemos um contrato de suporte para nos apoiar na parte de TI, que é essa ponte entre a parte técnica, né, do sistema com o time global. E eu ficava ali só aqui e ali, né, fazendo essa integração dos dois times. Mas isso foi fundamental para que a gente pudesse ter o sucesso do projeto no tempo recorde de 8 meses. Sim. E também ter a experiência e provar para o time lá fora que a gente tem o suporte no Brasil, que nós podemos ter, não necessariamente ter uma equipe dentro da empresa, mas ter uma equipe que te dê apoio fora, né, como um BPO, por exemplo. Sim, sim. Não, interessante. E esse alinhamento, né, entre as duas Tetra Pak, digamos assim, né, o time global e o nacional, realmente faz toda a diferença, porque é o manicômio tributário brasileiro, é muito complexo explicar realmente para outros países a nossa realidade aqui, né, do dia a dia. E com relação à implementação, Cris, como que foi, assim, qual o processo inicial que você teve, que você buscou, né, essa integração entre Tetra Pak e o Guepardo Tex? Qual foi o caminho, né, e quais foram, talvez, os maiores desafios nesse contexto que você desenhou para nós? Já no início do projeto, eu já via esse desafio de ponte entre o time local e o time global. Então, eu já preparei o time aqui do Brasil, né, a NTT, falou, olha, nós vamos ter alguns desafios aí pela frente, né? O time global, eles têm uma visão muito mais sistêmica e muito mais standard, né? Então, nós precisamos mostrar para ele que aqui no Brasil isso não acontece dessa forma. Nós precisamos criar algumas conexões e algumas integrações que são mais direcionadas. Então, nós preparamos o time global, né? Fizemos essas reuniões e tudo mais, mas eles não entenderam. Então, eles pensavam assim, vai ser tranquilo, vamos conseguir fazer essas integrações aí do sistema, porque o Guepardo ele faz essa conexão com as tabelas do SAP, do ERP, e aí ele começa a fazer todo o processo. Só que no nosso caso, além de nós termos um ERP que ainda não está atualizado, né? No nosso caso é o ECC e não era o S/4HANA, então a gente tinha um desafio a mais, que era fazer assim, vamos adaptar um sistema que está quase acabando a sua vida útil para uma realidade que a gente quer avançada, né? O Guepardo já é um sistema muito mais avançado, já preparado para um S/4HANA. Então, a gente precisava fazer essa integração com um sistema que ainda está basicamente sucateado, né? Dá para falar sucateado, mas é quase isso. Que tem uma vida útil já pré-definida. Né? Sim. E que o próprio global fala assim, não, nós não vamos fazer nenhum desenvolvimento no sistema que nós vamos encerrar. Então, era um desafio gigante, né? Porque a gente queria implantar o Guepardo com as melhores soluções, né? Tudo aquilo que vocês oferecem de soluções, porém num sistema que ainda está quase caminhando para o seu fim. Sim. E aí, como é que a gente faz, né? O Global não quer fazer nenhuma customização aqui para atender os processos que hoje a gente faz manual, que nós definimos anteriormente nesse desenvolvimento do que nós buscávamos do projeto. Então, como é que a gente faz, né? Então, vamos mostrando para eles que essa necessidade, o tempo que nós gastamos para fazer um processo de forma manual, né? Quanto tempo eu levo para gerar as informações para preparar um SPED. E tudo isso foi sendo mostrado. Mesmo assim, a gente ainda encontrou bastante resistência. O que diferenciou isso? Foi o que a gente fez já no início do projeto, que é essa parceria de entender, olha, nós vamos precisar desse
desse processo. Em algum momento, nós vamos ter que fazer uma customização no SC ou no próprio Guepardo, para atender esse negócio. Que eu acho, que eu considero, assim, dentro do que eu tenho acompanhado de outras empresas, você não compra um sistema porque ele está na prateleira. Você compra um sistema para o seu negócio. Tá, e o meu negócio, dentro desse desenho que eu fiz com o meu time, com a empresa, com as necessidades que eu tenho de melhorar os meus processos, eu preciso que o parceiro esteja se adequando às minhas necessidades, Uhum. né? Então, vai precisar customizar? E vai, porque é utopia você falar que qualquer coisa no Brasil que está direcionado à área de techs, você não vai customizar. Não, não existe isso. Não existe um sisteminha que você pluga ele e ele atende tudo que você precisa. Então, com essa consciência, já no início do projeto, a gente fez uma parceria de contrato aí de suporte e eles nos atenderam durante o projeto, dando todo esse embasamento de como deveria ser feito e quais as necessidades e também quais as customizações que a gente precisava fazer. Uhum. Coisas que nós não conseguimos fazer no ECC, pelo fato dele já estar indo para o seu fim, a gente fez dentro do Guepardo. E se você pensa que compra um sistema de prateleira e implanta, você não consegue fazer isso. Exatamente. Então, o projeto para nós, e isso é uma dica que eu dou para quem me pergunta, entenda exatamente o que você precisa de customização para que você possa desenvolver isso com o seu parceiro também. Uhum. Porque às vezes o custo é muito menor, né? Aí o pessoal do comercial vai brigar comigo, né? Mas de você fazer essa parceria do que você mexer no SAP, que Sim. né? O Guepardo é diretamente no SAP. Então, isso foi um ponto importante, né? Bacana. E eu acho que um dos itens que a gente sempre fala, né, que a nossa premissa lá, é que quando você tem uma única base de dados, que é o caso dessa integração de NTT com SAP, você tem a facilidade de juntar todas as informações num lugar só e corrigir num lugar só. Uhum. Então, isso fez com que a gente também direcionasse as nossas necessidades de customização do sistema para essa realidade. Não, show de bola. E assim, você, quando estava comentando, assim, me veio uma dúvida. Quais eram essas demandas, né, as principais demandas durante, que te fez, né, além dessa questão do ECC, enfim, mas quais eram as demandas principais que você buscou no mercado, né, e aí chegou até o Guepardo Techs? O que Nesses 20 direcionou anos. vocês pra gente? Esses 20 anos, né, que era uma solução anterior que você tinha, quais eram os problemas, né, que vocês vivenciavam? O principal, assim, o número 1 foi integração, Uhum. que é você gerar informações num script para poder integrar com outro sistema. O que acontece nisso? Nós sabemos que a área fiscal tem um tempo muito curto para fazer fechamento, né? Então, fazer as apurações, preparar os SPEDs com um nível de informações que a gente gera da operação, fazer análise, né, para poder mandar, porque você está mandando diretamente para o governo. Um dos primeiros desenhos que a gente fez foi justamente isso. Quanto tempo a gente leva para preparar essas informações? Porque a área fiscal é um funil. Uhum. Então, tem que estar tudo pronto lá atrás, né? Então, entrou a nota fiscal corretamente, o fornecedor está bem cadastrado, o cliente está cadastrado correto, né? O teu item está lá, né? O seu master data está ok. Então, tudo isso tem que estar funcionando primeiro para que o seu SPED possa gerar corretamente. O que acontece na maioria das empresas, né? Isso é uma dor de todos, é que esse processo às vezes tem aí um gap. Uhum. Quando chega para a área fiscal, o que acontece? Com pouco tempo que ela tem, se ela está usando um script que ela precisa rodar, que leva um tempo para rodar, e que tem todo esse cenário, né, de fechamento, ela acaba ajustando aonde? Onde é mais fácil, né? Sim. Por uma questão de necessidade, não por uma questão de... O tempo é curto, né?
E aí, quando você tem que voltar isso para o SAP e corrigir no SAP, se você corrige no SAP, você tem que fazer um novo script. Então, essa era a premissa do projeto. Uhum. A gente não quer isso. Porque a partir do momento que você tem essa conexão e depende de fazer atualizações de scripts, você corre o risco de ter informações, uma informação no SAP e uma informação na sua solução fiscal. Uhum. Né? E não tem uma pessoa que vai ficar pegando todo mês e corrigindo lá no, né? É impossível. Nossa, a dinâmica da área fiscal ela é muito, né? Tem muitas coisas para fazer. Depois de um fechamento, você tem análise, você tem outras obrigações para poder atender. Sim. Então, não tem uma pessoa que fica exclusivamente pegando tudo aquilo que você fez na sua solução fiscal e transferia, corrigindo ela dentro do SAP. Isso eu pelo menos não conheço, né? Não sei se vocês conhecem. Não acontece, né? Então, Realmente. esse foi um dos fatores que a gente, quando foi para o mercado, já foi focado nisso. Mesmo assim, nós chamamos hoje, né, com a maioria das empresas migrando para SaaS, nós, né, SaaS em nuvem, né, Sim. para quem não está aí na parte técnica, a gente trouxe essas empresas para entender qual era essa dinâmica, mas era assim, era a primeira coisa que o time olhava. Falava assim, Vou ter que replicar, vou ter que mandar a eu vou ter que informação. rodar isso. Porque qual era a dor que nós tínhamos? Todo mês nós tínhamos que pedir para alguém lá fora rodar um script para poder integrar com nossa solução fiscal. E às vezes não dava certo, às vezes a pessoa de fora saiu e não avisou. Então tinham todos esses gaps que a gente já analisou no momento antes Da da contratação. contratação. Sim. E realmente, né, um tempo a mais ali no processo de validação, de geração, antes do envio, né? Você tem uma ideia de tempo que vocês demoravam antes e como é que está hoje? Por exemplo, essa parte do SPED que você comentou? A parte do SPED, nós tivemos aí um ganho de quase 1.200 horas. Só na geração desses relatórios que demoravam muito tempo para poder fazer análise, porque assim, e aí aonde que você perde nesse processo? Na análise, né? Porque como você demora muito para gerar, você Poder analisar precisa o tempo de análise fica curto e você deixa de trazer às vezes algum benefício para o negócio, que é o Análise objetivo. estratégica, né? Você perde a análise estratégica daquilo. Exatamente. Fica só para apagar o incêndio mesmo. E aí você fica naquele, né? E a cobrança vem, né? Porque a área fiscal hoje não é uma área de operação, é uma área estratégica, é uma área que faz parte do negócio, né? Trazendo os benefícios, né? O que eu posso fazer com o meu ICMS? Eu posso fazer compensações, eu posso fazer parcerias, Existem N opções, né? De planejamento tributário que você deixa de fazer porque você se dedica à operação. Então, essa era uma também das premissas do projeto. Falou assim, ó, a gente quer analisar para trazer resultados para o negócio e não ficar fazendo operação. A operação é para o sistema. Deixar as atividades operacionais e manuais para o Guepardo fazer e para vocês terem mais tempo de fazer análise de gestão fiscal, né? Exatamente. Era esse o objetivo. Não era assim, porque se você for para o mercado, e isso eu posso falar para vocês claramente, todas as soluções atendem compliance, né, fiscal. Todas elas têm SPED, todas elas fazem apuração, todas elas. Então, essa parte a gente deixou de lado e fomos olhar o que realmente fazia diferença na nossa operação, aquilo que realmente influenciava a parte do time, né? Por que o time está usando o Excel? Por que o time está esperando o pessoal fazer a integração, rodar script, Sim. né? E por que nós precisamos ficar abrindo request, né, para poder fazer atualizações? Então, todo esse tempo, se você começa a calcular, é um tempo que você deveria estar fazendo análise e trazendo resultados para o negócio, trabalhando, orientando a área comercial para atender melhor o cliente, atendendo o cliente. Então, tudo isso faz diferença quando você coloca no papel. Sim, é interessante, né? Porque com certeza muitas empresas sofrem esse mesmo problema vão fazendo a cada mês, tem que repetir aquele processo manual,
E às vezes nem percebem que aquilo é um problema que está impactando em Dia a toda a dia gestão, né? Sim, Sim. imagina 1.200 horas você Sim, rodando um relatório que precisa. exatamente. Foram outras coisas, né, que a gente trabalhou aí durante esse período e que Uhum, descobriu, nossa, mas isso aqui, né? Assim, para mim, é muito legal ver o time olhando assim, não, mas isso aqui não agrega valor, isso aqui não precisa ser feito dessa forma, isso aqui pode automatizar. Então, uhum, essa consciência que a gente trouxe durante o projeto, de fazer esse desenho, de entender o que era importante para o time, incorporou neles da forma que hoje eles analisam isso, se isso é sim. importante ou não. Qual o Uhum, impacto que isso tem no tempo que eu vou analisar e trazer algum benefício para o negócio? uhum. Show de bola. Muito bom. Interessante. E falamos já dos desafios, né? Sim. Agora vamos falar dos resultados, né? Assim, o que que, passado todo esse período, né? Feita análise, desenhado, né? Feito todo o desenho do antes e do que era esperado, o que que foi obtido de resultados, né? O que que a Tetra Pak colheu, né? E está colhendo. Nós estamos colhendo e fazendo novas parcerias aí com novos projetos, né, justamente para integrar o máximo possível dentro dessa base de dados. Mas os maiores resultados foram esses que eu falei antes, que é o ter o time com mais tempo para análise, o time reconhecendo que a solução veio trazer esse ganho também em processos que eram totalmente manuais, né? Algumas apurações eram feitas em Excel não que o sistema anterior fosse ruim, não era ruim, mas ele não teve as atualizações e foi deixando, né? E achando um momento certo para poder fazer essa alteração. Então, muitas coisas acabavam sendo, vamos fazer aqui na mão, né? Vamos deixar. E quando você começa a fazer na mão, vira uma coisa, vira processo. Porque deu certo um mês, deu certo o segundo mês, e aí todo mundo vai se acostumando com Uhum, isso. Então, tem que tomar muito cuidado. Falei assim, vou fazer no Excel. Tá, mas quanto tempo você vai fazer no Excel? Porque o Excel não é para operação, o Excel é para suporte, né? Para sim, você preparar uma análise, alguma coisa assim. Não para você fazer uma operação mensal. exatamente. E isso inclui uma das parcerias que nós fizemos, né? Uma das implementações, que é a parte do imposto de renda, né? Estava acostumada a ver empresas fazendo imposto de renda no Excel, porque falavam, mas é fácil fazer no Excel, né? Vamos fazer aqui. Uhum, Mas o Excel, uma hora ele falha, né? Uma hora ou outra ele vai falhar, sim. né? Um input manual, qualquer. E aí, acabou. Uhum, Com essa integração entre Gepardo e SAP, nosso imposto de renda é todo automático. uhum, E aí, o tempo que ficava analisando o Excel, a gente começou a analisar exatamente os benefícios, o que que pode fazer, né? Qual é a metodologia que nós podemos usar, quantas metodologias tem, para esse negócio dar certo, para esse não dar certo. E aí o seu tempo fica muito melhor distribuído naquilo que realmente precisa para a empresa. sim, Porque se você tem um time de analistas, eles são analistas, não são operacionais. Exato. É. Esse é um dos grandes pontos que a gente enxerga que o pessoal não tem muito tempo para fazer exatamente a atividade fim, que é a análise, né? Ele exatamente. está lá preso no operacional em função daquela realidade que ele está vivenciando no dia a dia dele, né? E com a reforma tributária, que a gente já está, né, desde o ano passado, pelo menos, lendo, estudando, esse tempo tem que ser focado para o que vem pela frente. Nós temos Uhum, aí 10 anos, né, pelo menos, de transição, sim, aonde nós vamos ter que calcular em dois sistemas, onde nós vamos ter que analisar como que isso tem que ser feito, né? Não tem ainda uma instrução, mas isso vai acontecer. Tem uma sim. linha, né, que a gente vai ter que seguir, né? Exatamente. Cris, eu queria voltar um pouco nessa parte que você comentou sobre projeto, né, que foi assim, em tempo recorde de 8 meses, né? O que que você pode falar um pouco para a gente da sua experiência com o time de projeto da NTT?
né? Como é que foi seu relacionamento? Como é que foi na hora de você tomar algumas decisões? Aquele momento crítico, né, que a gente tem. E agora, né, como é que a gente vai resolver isso? O tempo está passando, o tempo do projeto está andando. E como é que foi esse seu relacionamento com o nosso time? Eu acho que o principal item começou com você, né, que estava dando todo esse apoio aí no início, né, a parte comercial, porque você entendeu exatamente o que que nós estávamos buscando, entendeu a forma com que nós trabalhávamos, né, quais as necessidades que a gente tinha, né, porque isso ficou muito claro já no início dessa conversa com a NTT. E você entendeu, puxa, né? Vamos trazer uma equipe que esteja alinhada com o propósito que tem, que é as dificuldades da gente não ter TI no Brasil, é, a demanda, né, que nós tínhamos de algumas customizações, né, que já estavam desenhadas as customizações. Então, trazer uma equipe que realmente se alinhe e falar assim, ó, entendi que esse é o caminho que nós temos que seguir. E a experiência foi muito boa, tanto que a gente conseguiu cumprir a nossa agenda com todas essas dificuldades de comunicação, né, com Índia, né, com pessoas de outros países que estavam liderando também a parte técnica, e isso fez muita diferença, porque todas as dificuldades que a gente tinha durante a reunião, depois nós saímos da reunião, sentávamos e falávamos, então, que caminho a gente segue, né? Qual é a orientação, né? De vocês e nossa. A gente caminhou junto em todas as dificuldades. Então, foi realmente uma parceria, né? O time, a Flávia, o Carlos, todo o Thiago, todos estavam sempre ali, alinhados no discurso que a gente precisava falar, explicando, olha, precisamos fazer dessa forma. Não dá para fazer dessa forma que vocês estão querendo. Tem que ser essa forma. Ah, não dá para fazer no SAP. Então vamos fazer desse outro jeito. E isso ficou muito transparente. O Global se sentiu muito confortável em trabalhar com o time e, né, e também ter essa confiança de entender, olha, realmente o que eles estão passando, né, o que a NTT está orientando é o que nós devemos fazer aqui. Então foi muito boa mesmo, né? Uma equipe que valeu a pena, mas você sabia exatamente qual é o caminho que eu e o time da Tetra Pak queríamos. Então ficou muito mais fácil, né, de direcionar, né? A gente conversou bastante, Diogo, assim, no início, né? Ela falou, olha, a gente sabe, né, todo aquele processo, né, de Sim. definição, proposta técnica, quais são as necessidades, quais são os pontos focais, né? E a Cris sempre foi muito objetiva, dizendo, olha, eu não posso ter problema com isso, eu preciso ter esse foco aqui, o seu time de Solution Team tem que estar olhando para isso aqui, a gente não pode esquecer esse ponto, né? E acho que essa mensagem aconteceu dessa forma, a gente passar para dentro do time de projeto, né? Uhum. Tanto que eu já vi reuniões de encerramento de projeto, como a gente teve recentemente, né? Boas reuniões, mas do nível da nossa reunião de encerramento, com o nível de satisfação de todos os key users envolvidos, nós tínhamos acho que mais 12 pessoas da Tetra Pak lá na sala, cada um falando, não, porque eu ganhei benefícios nesse ponto, assim, assim, assim. Falaram do IR, falaram do SPED, falaram de processo. Olha, o Guepardo está nos trazendo insumos para a gente conseguir identificar problemas de processos internos e tentar fazer outras melhorias e pensar num próximo passo para a gente subir Uhum. o nível, né? Isso foi, Uhum. assim, Nós muito chamamos, gratificante. nós chamamos isso o guepardo de dedo duro, né? Porque ele acaba mostrando, né? Falando assim, ó, Evidenciando. tá, lançou errado, ó, não registrou aqui a parte de imposto, porque existem ainda muitos processos que precisam ser lançados de forma manual, a gente ainda não tem um embalde automático. Então, esse manual acaba, a cada hora acontece, são várias pessoas fazendo esse tipo de Uhum. operação, Uhum. e em algum momento acaba, né, Pode acontecer. acontecendo. Uhum. E aí, nesses casos, o Guepardo mostra. Ele já gera um relatório antes de começar a apuração e fala, ó, tá errado aqui. Uhum. E aí o trabalho que a gente tem feito é chamar os responsáveis, né, envolver as áreas e falar, ó, nesse mês aconteceu isso, precisa arrumar. E já arruma no SAP.
Sim. Porque Na aí a origem. base Na de origem. dados que eu tenho no SAP é a minha, tem que ser obrigatoriamente a mesma base que eu tenho no Guepardo. Uhum. E aí eu fico imaginando assim, quem tem que fazer daqui uns 2 anos que nós vamos trabalhar com 2 sistemas, né? O legado e mais a reforma tributária. Como que você faz se você não tiver um apoio tecnológico para te dar essas Sim, informações, né? exatamente. Vai ser bem complexo, né? Lidar com o dia a dia, né? Os impostos atuais, mais os novos impostos, pelo menos até 2000, finalzinho ali de 2032, né? Então, São dois formatos de cálculo, é uma, um ponto importante que quando a gente fechou o contrato com vocês é deixar muito claro essa parceria durante a reforma tributária, isso está até em contrato, né? A sim, gente fez questão de fazer isso, isso é bom para quem está ouvindo aí, sim, que vai trazer uma tranquilidade, né? Com certeza. Então, no período da reforma tributária, vocês vão estar ali tranquilos, todo o né? apoio, né? Com todo apoio, recebendo da SAP e do Guepardo ali, né? Tudo que necessita. E essa transição também para o S/4HANA foi uma das conversas que a gente levou muito tempo aí com o pessoal do Global para explicar, olha, não, a chavinha, quando a gente fechar aqui, abrir a chavinha lá no S/4HANA, também vai ser tranquilo, não vai ter impactos aí na operação, né? Arrumou na origem para quando migrar, já migrar correto, né? Migrar certo. É. Então, Eu lembro que essa parte de garantia, né, que você falou, mas essa parte da atualização, né, como é que funciona isso? Falei, não, é contratual, né, tá lá, qualquer tipo de mudança legal, você recebe sem nenhum tipo de custo adicional. Ah, mas e se por acaso tiver lá criarem uma mudança de layout, ou um governo criar um imposto novo, Sim, né? Como é que vai ser feito isso? Não, você também recebe a atualização do sistema, né? Porque muitos sistemas hoje no mercado você vê que, saiu alguma coisa nova, você tem que licenciar uma coisa nova. E o nosso produto ele tem um licenciamento full, né? Você não compra ele modular, ele é completo. Você pode implantar pedaços, né? Mas de acordo com a necessidade da empresa, mas você não precisa fazer de fazer licenciamentos pequenos de acordo com novas necessidades conforme foram aparecendo. sim, exatamente. nós estressamos muito a parte de contratos, né, Marcelo? Tem de prova. O contrato foi lido de ponta a ponta, justamente para ter toda essa garantia, né, de mudanças que a gente vai ter com a reforma tributária e também com o próprio S/4HANA que nós vamos migrar. Uhum, Então, essas foram preocupações que a gente teve. E para você ver que a contratação, eu acho que isso é importante falar, a contratação não é uma coisa rápida, né? Você não vai ali no mercado, primeiro você faz todo esse trabalho com a equipe, depois você busca soluções no mercado, depois você assiste essas apresentações, estressa, né, com questionamentos. E aí depois você vai para o contrato. E aí você estressa o contrato. sim, Então, essa parte comercial e essa disponibilidade, por exemplo, o Marcel, eu questionava ele o tempo todo, né? Mandava, não, mas por que está escrito isso, né? Por que tá sendo feito desse jeito? Porque uma hum, coisa é o contrato jurídico. A parte jurídica vai fazer análise sim. jurídica. Mas aí, quando você vai para o contrato operacional, que tem um outro nome, né? Não lembro agora. Proposta técnica, você fala. É a proposta Sim, técnica, né? Que aham, acompanha o que é o que. contrato. Aham, Você tem que ler aquilo e não ter dúvidas do que está escrito. sim. Esse é um ponto Tem que ser importantíssimo, né? transparente do que vai ser entregue, né? E teve um exemplo disso, né? Quando a gente fez a parte do imposto de renda, Muito bem lembrado. estava lá no contrato que era o imposto de renda anual. Eu falei, mas pera lá, o meu não é anual, né? Então, então você quer que troque? Não, quero que adicione. É, Eu quero que você inclua, porque o ano que vem eu posso fazer uma análise do meu negócio e posso voltar para o anual. Sim. Então, eu quero que tenha os dois. Uhum, E foi exatamente o que aconteceu, entendeu? Então, você tem que entender, a pessoa que está fazendo isso não pode ser só a área de TI, uhum, tem que ser a área de negócio, tem que estar todo mundo ali junto na mesa, falando, olha, isso é importante, isso não é importante, isso aqui vamos tomar um cuidado, isso aqui vamos esclarecer, chama o pessoal lá para esclarecer. Muitas vezes você colocava outras pessoas na reunião
para esclarecer. Falou, olha, isso aqui é porque quer dizer isso, isso aqui. Falou, não dá para você deixar um pouco mais claro, Uhum. né? Mais, A gente estressou as navegações, né? Mas eu quero ver como você faz isso, me mostra. E a gente fez a parte de diretos, fez a parte de indiretos, foi esmiuçando os detalhes para eles se sentirem seguros, né? Que você tem que falar, "Ó, eu tenho que me enxergar executando aquela rotina no dia a dia para mim poder falar, "Ó, é isso que eu preciso." e eu teve soluções em que a gente estressou da mesma forma. O trabalho foi feito com todos os fornecedores, que a gente pedia. Falou assim, então tá bom, então abre para mim aí, vamos ver. Ah, não, mas espera lá, né? Então tem que ver aqui um cálculo. Falei, não, ou funciona ou não funciona, Uhum. né? Ah, não, eu tenho imposto de renda. Então me mostra aí como que é. Ah, não, mas é o SPED. Eu falei, não, não é o SPED que eu quero. Eu quero o cálculo do imposto de renda. Quero lá, né? Todo o cálculo que a gente faz para depois ser transferido para o SPED. Mas eu quero saber qual é o meu resultado aqui da empresa antes, depois do imposto de renda, qual é a base que foi feito isso e tudo mais, não o SPED, né? Porque uma coisa é para o negócio, outra coisa é para atender a obrigação. E primeiro a gente faz para o negócio, né? E Sim. depois tá tudo certinho, manda a obrigação. Então isso foi fundamental para que a gente pudesse fazer esse trabalho, né? Estressando todos os pontos possíveis Sim. e envolvendo as áreas realmente para que elas entendam, olha, a mudança não é uma mudança só da área fiscal, é uma mudança do negócio. Sim, na sua conversa, né, ficou bem claro essa parte dessa união, né? Tanto com atores de fora, do global, a TI e o negócios, tem que falar a mesma língua para poder escolher. Então, não é somente um desejo da área fiscal ou Não, somente da área de TI, enfim, tem que ser uma conversa ampla ali de análise dos processos, análise e demonstrar, né, quais são os ganhos que sem bem bacana. dúvida. Uhum. É fazer aí uma revisão de tudo que você... mas a gente precisa trocar rápido. Eu acho que esse é um ponto que tem que ser bem discutido. Uhum. Não existe troca rápida. E se existe troca rápida, alguém vai perder, Uhum. né? Então você precisa fazer o trabalho de casa antes de buscar no mercado aquilo que te atenda. Uhum. Senão você vai busca no mercado algo que vai, na sua expectativa, vai atender tudo o que você precisa e às vezes acaba sendo uma frustração. Uhum. E é uma coisa que acontece que você começa, que as pessoas começam a falar mal do sistema. Falar, mas o sistema não funciona. Mas o sistema. Pera lá, mas como é que foi implantado o seu sistema? Uhum. Né? Então, Aderência, né? como é que foi configurado, né? Mas eu não configurei essa parte. Mas por que que você não configurou essa parte? Já Uhum. Uhum. passei por algumas perguntas assim. Uhum. Não configurei porque não deu tempo, porque não tinha informação, ou em muitos casos a base de dados não está pronta para ser feito isso. Uhum. Uhum. Então, quando você faz esse trabalho antes de contratar, você já sabe, fala assim, nossa, eu vou ter um problema aqui. Uhum. Então, eu vou para o mercado sabendo que a parceria que eu vou ter vai precisar me ajudar a resolver esse problema. Sim. E não chegar na surpresa, né? Porque o que está sendo vendido é aquilo que está no contrato, não o que está subentendido. Uhum. Uhum. Sim. Eu lembro que você pegou e assim, puxando quais eram os pontos de principais destaques que fizeram com que você escolhesse a nossa solução, né, o Guepardo. Eu lembro que você comentou dois pontos e eu queria que você me ajudasse a lembrar quais são os outros, né? O primeiro era a base única estar dentro do SAP sem nenhum tipo de integração, replicação ou qualquer tipo de duplicação de informação. O segundo, que eu lembro que você gostou bastante quando a gente conversou lá no comecinho, foi a parte da integração contábil fiscal, né? Que para garantir que você não tenha nenhum tipo de divergência entre as duas entregas. O que que você pode destacar para a gente como outros pontos assim que vem na tua cabeça? São vários, esses são fundamentais, mas a parte de base de dados única, não ter nenhum tipo de integração ou script, isso aí era a premissa do projeto. Essa parte de resultados, né, on time, né, porque você tem lá o cálculo, por exemplo, vou fazer um cálculo,
rodo, é rápido as informações que estão ali, porque ela está diretamente ligada às tabelas do SAP, eu não preciso ficar rodando nada. Uhum. Outra coisa, essa integração contábil, que é você estrutura o seu SAP, que não é nenhum desenvolvimento, é apenas uma configuração, né, dentro da realidade do seu negócio, né, principalmente empresas globais que têm sua estrutura de contas globais, você transfere isso para cria, né, estruturas locais, integra diretamente com o SAP e aí você monta tanto os SPEDs quanto a parte de apuração de imposto de renda. Então, isso não tenha dúvida que é um ganho significativo, né? Esquece, nunca mais você usa Excel. A gente não usa Uhum. Excel, né? E aí você tem ali as informações. Não corre o risco de falar assim, eu acho que eu coloquei a base errada. Porque você está digitando no Excel. Aí coloca a base errada, você calcula o imposto errado, a informação errada, o negócio vai errado, aí tudo Sim, vira uma bola de neve. vira uma bola de neve. Então, são fatores fundamentais aí para ter feito essa escolha da NTT, do Guepardo, né? Que é essa, ter essa visualização das informações de forma clara, né? Sem interferências, sem ter nenhum input manual. Porque a partir do momento que você faz input manual, aquela tua base já teve uma interferência, né? Uhum, uhum. E assim, não é porque as pessoas erram porque querem, né? Erram pela pressão, erram pelo tempo, né? Sim. De informações que precisa fazer. Às vezes você está ali, faz toda uma programação para fazer um SPED, acontece uma situação no meio, e aí atrasa, então você tem pouco tempo para analisar. Com o Guepardo, a gente tem continua o tempo, continua curto, mas você tem uma forma de verificar se aquela informação está certa ou está errada. Uhum. Então, isso faz uma diferença muito grande no processo. Eu acho que, né, no encerramento foi um dos pontos mais destacados aí dos resultados do Guepardo, que foi justamente o ganho do tempo de análise. E chamar de dedo duro não é pejorativo, é Sim. apenas uma forma carinhosa de falar assim, puxa, E né? está me ajudando a Tá me Ele resolver. está ajudando fazendo auditoria ali, né? É. Tá a auditoria. prevenindo de um erro que depois pode gerar uma multa, um E aí, juros lá na aí eu frente. fico imaginando, quando a gente for para a reforma tributária, nós precisamos fazer dois formatos de cálculo, né? Então, nós precisamos ter uma base de dados redonda, Íntegra. Aham. íntegra. Não pode ter interferência, Uhum. Ah, para com que você certeza. não tenha nenhum impacto no negócio. Sim, é verdade. Essa é uma preocupação que a gente tem tido já desde meados ali de 2023, quando a coisa começou a tracionar um pouquinho mais forte, né? Nós já começamos a seguir nessa linha, acompanhando ali todo o desenrolar, né, da, da reforma tributária. E falando assim, né, da reforma e do que vem pela frente, o que que a Tetra almeja ou espera assim, né, na evolução dessa parceria e até mesmo evolução dos processos, né? O que que vocês vislumbram para frente, Cris, É, nessa como eu parceria? disse no início, a primeira coisa que a gente precisa fazer na empresa, né, e é uma dica não, mas é uma situação real de todas as empresas, é você arrumar a casa, né? Uhum, Então, vamos para o básico, vamos arrumar os nossos dados para ter dados consistentes, informações bem, com qualidade, para que a gente possa fazer análise. Porque agora que a gente vai entrar numa nova era, né, de impostos, nós precisamos ter essa casa arrumada para poder pensar assim, bom, agora tem duas formas de cálculo. Então, aí respondendo a sua pergunta, com tudo isso arrumado, a gente precisa agora trazer soluções como posso falar, de dashboard, uhum, de resultados mais rápidos, né, de informações de análise mais rápidas.
E eu sei que vocês estão fazendo esse trabalho, né? Tem um projeto aí do audit, que é uma forma também de fazer em confronto de informações entre os SPEDs, mas que esses SPEDs e essas informações servem de base para você preparar um bom dashboard para explicar para a operação, Sim. né, para o negócio, para o business, como que vão ser esses dois cálculos. Então, a expectativa é grande em cima dessa análise, porque o negócio está lá, né? E aí, o que vai acontecer? E aí, que cálculo vai ser? Qual é o impacto, né, que nós vamos ter na operação? Exato. O que vai acontecer? Vai aumentar o imposto? Porque são as perguntas que hoje nós temos. Vai aumentar o imposto? Nós vamos ter que aumentar o preço? Então, nós da área fiscal precisamos ter todas essas informações assim de forma muito clara, né? Por isso que a gente fez esse exercício, né, de revisar todos os nossos processos para deixar a casa bem organizada, com todos os dados bem adequados para poder... Não que não tinha, mas é que demorava muito mais tempo, né? Sim. Com tantas informações em Excel e tudo mais. Agora, com uma única base de dados, a gente precisa de relatórios, suporte para mostrar para o business uma faxina, o impacto, né? Vocês fizeram uma faxina, colocaram tudo no lugar, Isso. né? E nós temos, né, com uma das preocupações nossas, exatamente essa. Como que, através dos dados que temos em mãos, como que vamos apresentar, né? Aí tem o audit, que faz essa validação, né, antes de encaminhar para o PVA. Também tem o Guepardo Analytics, que aí ele faz a geração dos dashboards, análise preditiva. Então, a gente consegue ter uma previsibilidade ali do que vem, né? E exatamente essa preocupação principal, né, da reforma tributária. A gente não pode ficar só olhando para as apurações, né? A gente tem que pensar ali, será que o preço do meu fornecedor, como que isso vai, exato, como que vai se impactar? Vou ter dois impactar? cálculos, né? Como que é nesse cálculo, como que é nesse cálculo. Isso. E aí o negócio começa a enxergar como que isso vai ser lá na frente. Hoje nós temos um time na Tetra Pak um comitê de reforma tributária, justamente para todas as áreas estarem integradas com essas informações. E aí, o nosso papel da área fiscal é trazer essas informações prontas para analisar juntos, né? Qual é a melhor estratégia que a gente vai usar para implementar, para reconhecer essa nova mudança, essa mudança que vai durar aí um tempão, né? Então, Perfeito, show de bola, né? Muito bom. é a nossa grande expectativa aí em relação ao futuro da Tetra Muito Pak. bom. Maravilha. É isso aí, né, Marcel? Então, Eu acho que assim, né, foi um privilégio, né, trabalhar contigo nesse projeto, de fazer esse entendimento e fazer toda essa ponte com o time interno. Eu acho que a gente tem bastante coisa para a gente conversar ainda, né, para expandir o relacionamento entre as nossas empresas, né. Vamos usar você muito como case de sucesso, né, para apresentar para os nossos outros clientes que estão conhecendo a solução. Espero que vocês, através dessa conversa nossa aqui com a Cris, tenham um pouco dessa degustação do que é a nossa solução e quais são os benefícios que ela pode trazer para vocês, né? Queria te agradecer muito, Cris, pela sua disponibilidade e pela nossa parceria. Eu que agradeço vocês, né, pelo convite também aqui compartilhar um pouquinho da nossa experiência lá com a NTT e deixar essa semente, né, de que a parceria é a melhor forma de implementar uma nova solução. Essa parceria que nós tivemos do início e até mesmo antes do contrato, né, toda a dedicação que a NTT e você, Marcel, tiveram de entender o que precisava, qual é a melhor forma de fazer esse reconhecimento das necessidades e contratos e tudo mais, fez toda a diferença. Então, a parceria é fundamental para qualquer projeto, né? Tanto interna quanto externa. sim. Obrigado, né? Foi um banho de loja aqui que a Cris trouxe para nós, né? Quero agradecer novamente, né, as palavras do Marcel. Quero agradecer a você também que nos acompanhou até aqui com essa aula de definições, né, de desenho técnico que a Cris trouxe para nós.
E vamos até o próximo, né? Próximo NTT Podcast. Obrigado e até a próxima. Obrigado, pessoal. Obrigada.